Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal Gamer aqui. E hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre a situação de duas equipes em particular. E para eu poder gravar esse vídeo, eu fiz uma coisa que é voltar no vídeo que eu fiz no começo, antes de começar a temporada regular, poucos meses atrás, que seria uma tier list de como eu esperava que fosse a classificação da Conferência Oeste. E neste exato momento, de todas as 15 posições, as únicas que eu acertei foram Utah Jazz, Sacramento Kings e New Orleans Pelicans, que eu falei que seriam os 3 piores times, tava certo. Eu falei que o Memphis e o Portland Trail Blazers terminariam ali na faixa do play-in, por enquanto isso também está se encaminhando para se tornar certo, e que Denver Nuggets, Thunder e Los Angeles Lakers estariam ali no top 4, top 5 ao final, e isso está se encaminhando para acontecer. Duas coisas que ninguém preveria seria o San Antonio Spurs lá em cima da tabela e o fato do Houston Rockets, que era o meu time queridinho da Conferência Oeste, estar com uma vitória a menos do que o Phoenix Suns, que é o time que eles fizeram a principal troca durante a off-season. Um time se livrou do Kevin Durant, enquanto o outro teve o Kevin Durant chegando. Então se você... Mano, vamos comigo. Vem aqui comigo rapidinho. Uma das melhores defesas da temporada passada, adiciona um dos melhores pontuadores da história da NBA, que já está com a idade mais avançada, mas não deixa de ser uma arma letal, e tá com menos vitórias do que o time dele anterior, que ficou de fora dos playoffs. Faz sentido na sua cabeça? Não faz, e a NBA é genial por causa disso. Não faz o menor sentido algumas situações, e é por isso que temos esse canal, então eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre essas duas equipes. Phoenix Suns e Houston Rockets, expectativa versus realidade. Se você está chegando por aqui agora e gostar do conteúdo, promete pra mim que até o final desse vídeo você vai se inscrever, ativar o sininho e deixar o like, que vai estar ajudando demais esse canal a continuar de pé. Sem falar que estamos na meta de 80 mil inscritos e 40% de vocês safadinhos não se inscrevem no canal. Então se você gostar, se inscreve que vai estar ajudando demais, fechou? Sem mais enrolação, bora começar. O ponto é, o Houston Rockets tem alguns problemas que já começaram na equipe antes mesmo da bola subir na primeira partida oficial da temporada regular, que seria Fred VanVleet ficar de fora de toda a temporada. Ele é um cara que fez parte do motor dessa equipe na temporada anterior para fazer com que eles conquistassem a segunda posição. Só que como tem muita coisa que a gente não consegue prever, o Houston Rockets já começou a buscar maneiras de tentar realocar, né? Tentar fazer substituições com os jogadores que eles já tinham dentro do elenco, como por exemplo, Reed Sheppard começou a ganhar mais minutagem de quadra, o teste de colocar o Amen Thompson para poder fazer um papel de um pouquinho mais de armador, carregar a bola, tentar prover o ataque, enquanto eles têm bons passadores ali com Kevin Durant, com Alperen Sengun, com até o Jabari Smith Jr. que dá mais passada na quadra, consegue ali de média umas 3 assistências de média por jogo, e aí a gente tá vendo que não está funcionando tão bem assim. A falta de um armador de ofício realmente está surtindo um efeito mais dramático, assim a gente pode dizer, mais catastrófico no potencial que esse time do Houston Rockets tem do que a gente imaginava. E o primeiro, assim, o ponto inicial de tudo isso, na minha humilde concepção, é o nosso mano Ime Udoka. Por quê? Ele é um cara que, desde a época dele de Celtics, ele não tem características de ser muito fácil e muito versátil na hora de adaptar a função em jogador, assim, meio que de última hora, fazer o time performar ainda assim, a falta de um cara, a falta de outro, principalmente na parte ofensiva. Na parte defensiva ele é gênio, tá? É inegável a gente ver todo o trabalho que ele fez no Celtics, todo o trabalho que ele fez no Houston Rockets também, inclusive grande parte daquela corrida que ele fez até uma final de NBA em 2022, que eles perderam para o Golden State Warriors, foi decorrente da forte defesa que o Celtics tinha no seu comando. E agora quando a gente pulou para a temporada anterior agora, 24-25, o Houston Rockets conquistou a segunda colocação da Conferência Oeste por causa da defesa. E agora eles ainda continuam sendo um time muito bom defensivamente. Só que a parte ofensiva ainda tem os seus lacks, tem suas adaptações, tem suas fraquezas. Na maioria dos jogos parece que o time ainda também não conseguiu encontrar o ritmo na parte do arremesso para 3. Eu sei que um dos nomes que veio para solucionar esse problema tá voltando agora, tá entrando no ritmo novamente, que é o nosso mano Dorian Finney-Smith, que só disputou um total de 9 partidas com esse time. Ele vai precisar de um pouco mais de tempo. E mesmo assim ele sozinho ainda não é o suficiente para poder resolver o problema do espaçamento, já que o time do Houston Rockets fica meio indeciso na hora de como vai montar o quinteto. Vai colocar 5 jogadores mais altos, mais fortes, mais defensivos? E aí vai ficar com problema de espaçamento na parte ofensiva? Também vai ficar com problema na hora de criação de jogadas? Ou vai jogar com um time um pouco mais arremessador, que é um time um pouco mais baixo, que tem um pouco mais de dificuldade na hora de defender, aí resolve um pouco mais o problema na hora da armação por causa do Reed Sheppard, só que na parte defensiva fica bem mais fraco. Então, infelizmente, o time do Houston Rockets ainda vai sofrer durante um tempo por conta da falta de armador, por conta da falta de jogadores para espaçar a quadra, tanto que eu puxei aqui o roster deles, e os melhores arremessadores do time estão sendo o Tari Eason, que tem uma minutagem boa, mas continua sendo o banco, né? Ele vem para compor a rotação desse time ali com um pouquinho mais de 20 minutos de quadra, que ele tá chutando inacreditáveis 47%. Jeff Green, que é o veteranaço,
coroa, 92 anos de idade, que entra 5 minutos por partida. E o Reed Sheppard, que chuta 40%. O restante, todos os jogadores chutam menos de 40%, comparado com o time que a gente comentou ontem, né, o Denver Nuggets, que tem 8 jogadores com mais de 40% para 3. Então vamos falar de pelo menos 35%, aí a gente coloca mais 2 jogadores nessa conversa, que seria Josh Okogie, Kevin Durant e Aaron Holiday. E outra coisa, o Aaron Holiday é esse cara que tá vindo tentando dividir tempo de quadra com o Reed Sheppard, mas só que Aaron Holiday ele parece ser um pouco melhor na parte defensiva, enquanto o Reed Sheppard é melhor na parte ofensiva. Então, se desse pra juntar os dois assim num jogador só, resolveria o problema do time do Houston Rockets, pelo menos na ausência do Fred VanVleet. Mas basicamente é isso. É bem complicado o time do Houston Rockets, porque a gente não pensava que eles fossem passar por tantas dificuldades de adaptação, tendo em consideração que eles perderam apenas, assim, de bem relevante para o que o time fez na temporada passada, um jogador. E o cara que chegou, estamos falando do Kevin Durant, meu parceiro. Eu dei uma olhada nos números com e sem o Kevin Durant. O time do Houston Rockets, ele é 5 pontos de média melhor quando está com o Kevin Durant em quadra. Então, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva, o Kevin Durant continua sendo impactante positivamente para os resultados e para as vitórias desse time. Enquanto agora, vamos mudar o cenário? Já sabemos aqui que o time está com problema de espaçamento, precisa consertar a parte dos arremessadores, precisa de um armador um pouco mais competente assim na parte defensiva e na parte ofensiva, meio equilibrado, que o Fred VanVleet já daria uma ajuda bem melhor se ele estivesse saudável. E agora vamos pular para o outro lado da conversa. O Phoenix Suns, o time que eu estava projetando para ser tenebroso essa temporada, mas deu para ver que eles fizeram uma off-season muito interessante, porque eles não tiveram nenhuma temporada que a gente pudesse falar assim, nossa, depois da chegada do Kevin Durant a gente conseguiu isso. Não teve. Kevin Durant chegou num time que tinha vindo recentemente de uma final de NBA. Por isso que eu tô começando a achar que o Kevin Durant tá com alguma zurucubaca nele também, mano. Mas tá, vamos focar aqui. E o time fez modificações esperadas durante todo o período do Kevin Durant para trazer resultados imediatos. E não conseguiu nada. A partir do momento que eles desistiram daquele projeto de Big Tree, que eles chutaram o Kevin Durant, que ele até falou que não queria sair, mandaram o cara embora, mandaram o Bradley Beal embora realmente à força, deram um buyout, compraram o contrato dele para ele sair do time só para meter o pé, e trouxeram jogadores que reestabelecessem uma identidade nesse time. Mesmo ainda eles estão precisando de peça, eles precisam de armador também. Eles estão improvisando com o Collin Gillespie e com o Devin Booker. Mas esse time agora tem uma identidade, mano. Ah, mas e a troca que veio do Houston Rockets? Ajudou muito por causa de um nome que é totalmente subestimado pela liga, porque as pessoas acham ele irritante, que é o Dillon Brooks. Mas todo time poderia ter um Dillon Brooks. Pra vocês terem uma ideia, o Lakers está cogitando ir atrás do Dillon Brooks, mesmo sabendo da treta dele com o LeBron James, porque o Dillon Brooks, ele é esse cara. Ele é chato, ele é irritante, ele é tipo um pincher, mas só que ele consegue modificar uma equipe quando ele tá em quadra. E eu acho que a NBA tentou taxar ele um pouco de vilão, tipo, maximizou assim a imagem dele, tipo, ó, Dillon Brooks, aí Puck Bears. Fiquem com esse vilão que a NBA tá precisando de uma agitada. E acabou que muita gente comprou só o lado negativo do cara. Mas voltando agora à parte que eu estava falando de identidade. Esse time do Phoenix Suns agora, eles têm alguma coisa pra se apegar, que é o quê? 2 caras meio sujos defensivamente, só que fazem o trabalho bem feito, que é o Grayson Allen e o Dillon Brooks. Características defensivas absurdas, por mais que eu não goste muito dos dois, e principalmente do Grayson Allen. Reforçaram a parte do garrafão trazendo jogadores. Eles têm agora uma rotação de pivôs que não tinha desde a saída do prime de Andrew Ayton e da chegada do Kevin Durant. Ele não teve um Mark Williams da vida saudável, que tá na melhor temporada até agora da carreira que eu me lembre. O cara tá voando. Foi sair do Charlotte, o cara melhorou da água pro vinho. Conseguiu ficar saudável muito mais do que antes. Só foi o Lakers dar uma cutucada lá e desfazer a troca. Devin Booker, um dos melhores jogadores da liga na minha opinião. Collin Gillespie, uma surpresa positiva pra todos nós. Ozzy Godaro tá sendo um excelente pivô pra vir do banco de reservas pra descansar o Mark Williams. Jordan Goodwin, que veio na free agents do Los Angeles Lakers. O Lakers não conseguiu ver que esse cara era muito bom vindo do banco. E eu sempre falei que ele poderia ter um pouco mais de minutagem naquele elenco do ano passado com o J.J. Redick. O Royce O'Neal. O Royce O'Neal é aquele tipo de cara que se jogar em qualquer time ele performa bem. Além de tudo, ele ser um terceiro pivô com o Nick Richards. Tem um jovem calouro que é muito bom defensor também, que é o Ryan Dunn. E ainda tem 4 jogadores jovens que mal entram em quadra. Que muitas equipes poderiam até buscar, quem sabe, ainda nesse período de troca aí, velho. Ou eles poderiam procurar se reforçar naquilo que eles estão mais carentes, que na minha opinião é um armador, utilizando esses nomes. E esse time tá performando do jeito que tá. Deixa eu lembrar quantas vitórias que o Suns tá mesmo. Eles estão com 24 vitórias e 16 derrotas, cara. Porra, muito bom aproveitamento sem estar usando o Jalen Green. O Jalen Green jogou uma partida e meia. Então, eu, por mais que eu não seja fã do Jalen Green nesse feat com Devin Booker, eu prefiro muito mais o que tá rendendo o Collin Gillespie, pra ser bem sincero. Podendo aí o Phoenix Suns, quem sabe, procurar uma troca pelo Jalen Green. Deve ter muita equipe que tá precisando de pontuador aí, como
Milwaukee Bucks. Existe um mundo hipotético que esse time do Suns ainda consegue ir melhor depois que o Jalen Green voltar de lesão, que eu não lembro muito bem a última vez que eu vi o report sobre a injury dele, mas ele deve estar próximo de voltar já para as quadras. Só para terminar agora nosso raciocínio sobre o time do Suns, os caras estão com uma identidade agora se apegando ao time no coletivo, fora os nomes que eu já falei que estão performando muito bem, defendendo pra... Os caras estão com uma identidadezinha de pitbull, sabe? Time que vai defender muito forte, que vai disputar toda a bola, que não vai desistir de jogo, mesmo que já pareça que está ganho. Eles fizeram até um comeback esses dias de uma pontuação muito absurda, só não lembro contra quem. E realmente tá vindo como aquele time que me lembra muito um Miami Heat da vida, sabe? Aquele da Heat Culture, que os caras chegam, underdog, tava todo mundo subestimando, só que utilizando meio que o poder da amizade e uma defesa competente, eles estão mostrando que vão continuar nesse spot de briga para ir diretamente pros playoffs sem nem passar pelo play-in até o final dessa temporada. Reforçando a ideia do sistema Oklahoma City Thunder, que funciona muito bem. Ter um jogador para ser o heliocentrismo, assim, só que tem que ser um cara competente meio que em tudo que faz, tem que defender bem, tem que atacar bem, tem que arremessar de fora, tem que passar bem a bola, e o Devin Booker cumpre todos esses requisitos, e colocar um time competente, coletivo, que defenda bem, que arremesse bem, que jogue bem junto, que esteja unido, que esteja em sintonia, e isso vai dar muito mais resultado do que um super time. Agora, pelo amor de Deus, mano, o Houston Rockets precisa resolver a parte de armação, e esse time precisa conectar, porque não faz sentido, no papel, um time ser tão bom, tão completo, com tantas peças absurdas e estarem perdendo jogos recentemente que não fazem o menor sentido. Parece que o time também não sabe muito bem concluir jogos. Se não tiver um game winner do Kevin Durant, por exemplo, em um jogo apertado, o time não dá certo. Vai chegando ali nos 2-3 minutos finais, parece que é quem tiver livre tenta resolver. Não tem uma jogada bem definida. E muitas vezes os jogadores que estão na quadra acabam perdendo a posse, cometendo muitos turnovers por conta de tentar achar um Kevin Durant sozinho, para tentar achar quem resolva o problema, ao invés de eles saberem resolver como um time. E aí quando dobram no Kevin Durant, parece que o time se complica mais ainda, se embanana com qualquer jogada por dar aquele desespero. Então não sei, talvez trazer um assistente técnico um pouco mais especialista, a gente pode dizer, na parte ofensiva, e tentar trazer algum cara aí nessa janela de transferência para jogar de armador nesse time, sem comprometer muitas peças do Houston Rockets, até que eles têm bastante capital ainda, só não tem muito espaço na folha salarial, né? Então o vídeo de hoje era esse, minha rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Quero saber a sua opinião sobre o Houston Rockets e sobre o Phoenix Suns. E se você ficou até aqui, se inscreva, ativa o sininho e deixa o like, vai estar ajudando demais para esse canal se manter de pé. Você pode ajudar mais diretamente sendo membro por apenas 2 continhos, mano. 2 contos você não compra nem uma coquinha lata. Mas por hoje era isso, eu vou ficando por aqui, mano. Muito obrigado de coração pela sua audiência. Um beijo no seu coração, um forte abraço, até o próximo vídeo e falou!